Astrofísicos usam um modelo de matemática para prever o desenvolvimento da Covid-19 no Brasil e em outros países. Vamos entender isso? Olá, amigos e amigas do canal Astroneus. Hoje faremos uma entrevista com o astrofísico José Dias do Nascimento. Ele, junto com Vladimir Lira, desenvolveram um modelo matemático para prever o desenvolvimento da Covid-19 no Brasil. Aproveite, compartilhe esse vídeo, dê o like e, de preferência, meus amigos, assine o canal, que é muito importante para a gente. Vamos então assistir a entrevista. Ela foi dividida em duas partes. Vamos então à primeira parte. Meu nome é Cristóvão Jacques e este é o canal Astroneus. Olá, amigos do canal Astroneus. Hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante com o astrofísico José Dias do Nascimento sobre um modelo que foi desenvolvido a partir de conhecimentos de matemática, física, e que também é usado em fazer uma analogia em astrofísica. Tá bom? José, obrigado aí pela sua entrevista, pelos tempos que você está dedicando aqui ao canal. E a gente quer mostrar aí para o pessoal como é que a ciência é importante na vida de hoje, né? Você podia começar a falar sobre o seu trabalho acadêmico. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. É uma alegria, na verdade, sempre poder comunicar sobre ciência de uma forma geral, né? Ainda mais mostrando essa contribuição que a astronomia, né, como uma ciência fundamental, e a física, ela pode dar para outras, né, áreas do conhecimento e que são críticas, né? A gente está vivendo esse momento tão complicado, né, de uma pandemia, onde a população global está se segurando exatamente no conhecimento científico e na forma científica de agir num problema desse. Bom, a minha formação ela é de física, né? Eu sou físico, né? Fiz o meu bacharelado em física e fiz o meu mestrado e doutorado em astrofísica, né? Mestrado eu fiz lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assim como a minha graduação. E o meu doutorado foi na França, no Observatoire Midi-Pyrénées, que é ligado à Agência Espacial Francesa, né? É o mesmo laboratório, né, próximo ao CNES, que é essa grande agência, né? Então, eu sempre estive ali orbitando entre a astrofísica tradicional, observacional, né, espectroscopia, fotometria, em solo, e também essa astrofísica espacial, né, participando aí da missão Corot, né, que foi um satélite caçador de planetas, que foi lançado exatamente em 2007, né, mas foi desenvolvido em Toulouse. Durante o meu doutorado, muita coisa foi feita sobre o Corot e os exoplanetas, né, em Toulouse, de forma que isso tornou um pouco a minha área de atuação. E fazendo um link exatamente com a nossa conversa de hoje, né? Então, exatamente esse ponto que traz a necessidade que nós temos hoje em física, em astronomia, de fazer uma ciência que a gente chama de assimilação de dados, né? Onde você tem que fazer os modelos ao mesmo tempo que você recebe os dados. Então, isso é um paradigma novo, né, da ciência de dados. Você não tem mais aquela coisa de primeiro você faz a observação e você desenvolve o modelo. Não, na verdade, muitas vezes, no tempo da observação, você já tem que estar tomando decisões baseadas nos modelos. Então, o estudo dos exoplanetas é um exemplo, né, disso, essa área que exatamente nisso que eu tenho atuado também nesses últimos anos. Eu estou aqui em Boston, né, exatamente trabalhando junto ao CFA, né, que é um centro da Universidade de Harvard, ligado ao Smithsonian, né, que é uma instituição muito poderosa aqui em termos de ciência, né,
E aqui a gente trabalha exatamente com esse problema que você tem no momento da observação, a cadência dos teus dados vai ou não dar o resultado que você quer. Então, muitas vezes, você tem que mudar a cadência da tua observação no meio da tua observação, que o modelo mostra que com aquela cadência você não vai chegar a detectar uma órbita ou a detectar um problema físico em particular. Então, um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, e é um prazer estar aqui. Já como é que surgiu essa ideia de aplicação desse modelo para esse caso aí de você prever aí o número de casos do coronavírus? Então, a ideia, na verdade, surgiu de conversas com Vladimir Lira, né, que é um brasileiro também, que mora aqui nos Estados Unidos já há bastante tempo, e que é professor da New Mexico University, né, é um pesquisador extremamente atuante na área de discos, de planetas, né, na verdade, do estudo da formação dos planetas e classificação, né, de planetas. Ele tem vários artigos na área de exoplanetas, inclusive na parte teórica, né? E a gente conversando exatamente sobre data science e o momento que a gente estava vivendo e alguns problemas que a gente via exatamente com a forma de se prever as coisas, né? E isso chegou no modelo que se chama SIR, que na verdade é um modelo de populações, né? É um modelo bastante conhecido na física, né? E no estudo de disseminações de doenças. É um modelo que tem como característica pegar uma população e dividir em 3 compartimentos, né? No caso, os dos susceptíveis, os dos infectados e os dos retirados. Então, é S, I e R, né? E existem equações diferenciais que conectam essas populações, né? Bom, isso é um modelo razoavelmente simples, né? E na astrofísica tem vários exemplos parecidos. Por exemplo, quando você calcula a taxa de elementos ionizados com relação a elementos no estado natural, isso eu estou falando da química da estrela, por exemplo, né, a ionização de um átomo, você tem exatamente equações que relacionam um estado com outro, porque quando numa camada determinada você tem uma ionização, né, globalmente você não muda nada, mas internamente você passa de um compartimento para outro. Você pode voltar, inclusive. Então, assim, essas equações diferenciais acopladas são muito comuns na física. Então, a partir daí, o Vladimir começou realmente a entrar profundamente na parte de modelização, que é o grande barato dele, é a coisa que ele realmente faz com muita força, ele é muito competente nisso. E eu fiquei com o problema dos dados, não, entender de que forma os dados intervêm nas predições, né, e, obviamente, com reuniões via Zoom, né, quase diárias, né, semanais, a gente foi aperfeiçoando o modelo, de forma que esse entendimento da astrofísica, né, e como o astrofísico, o astrônomo, né, ele é astrônomo de formação, ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em astronomia, né, e é um físico teórico, né, um astrofísico teórico, mas como o cientista em astronomia ele reage aos desafios da natureza, dos problemas. Então, o que é mais importante, talvez, como mensagem aqui, é essa abertura de espírito que eu acho que os jovens devem entender, os mais jovens, né, os que estão começando nessa área, devem entender que é esse espírito, esse é o grande espírito do cientista, né, ter a cabeça aberta para entender o problema, modelizar, voltar para os dados, entender os modelos e corrigir, e assim conseguir realmente fazer com que a contribuição surja. Nós não tínhamos absolutamente nenhuma pretensão de fazer algo que desse grandes, digamos, resultados, né? Mas era simplesmente entender o problema da dinâmica de populações e passar para os nossos alunos. Seria um tipo de, olha, vamos dar uma aula diferente de mecânica clássica hoje, onde a gente vai usar o problema do coronavírus na sala de aula. E aí a gente foi levantando questões e lendo, né?
compulsivamente os papers, né, como a gente faz Science, Nature, as revistas de medicina, e chegou no ponto que a gente disse, olha, a gente consegue detectar aqui os problemas que o pessoal tem na modelização do vírus. E olhando para a China, foi fácil a gente entender que o modelo ele tem parâmetros que dependem da população. Então, a gente começou a querer dar uma resposta para o Brasil, porque a gente achou que qualquer modelizador que estivesse fazendo a mesma coisa no mundo não iria olhar para o Brasil no primeiro momento. Então, a gente começou a fazer uma aplicação para a China diretamente e, a partir de um determinado momento, a gente foi olhar para os números da Itália e, ao mesmo tempo que os dados iam chegando, a gente ia corrigindo problemas e, enfim, até chegar nessa versão que a gente está praticamente com o artigo publicado, ou, desculpe, submetido, né? Amanhã nós vamos fazer uma reunião para submeter, e nós conseguimos, com bastante sucesso, uma predição interessante, que foi exatamente entender quando, né, eu separei uma figura aqui para mostrar, entender quando os cenários eles iriam mudar, né? Ou seja, os cenários do coronavírus com relação ao número de mortes, né? Porque você tem aí não somente a dinâmica entre os infectados e os doentes e os que infelizmente vão morrer, mas você pode prever, na verdade, e entender como algumas ações, como, por exemplo, lockdown, né, essa restrição social afeta as distribuições futuras. Então, é somente com o modelo que você pode quantificar, antes de passar pelo problema, quantos vão, por exemplo, morrer, infelizmente, ou se curar, né, a partir dos dados que a gente tem até hoje. Então, é o que a gente chama em física de modelos determinísticos, né? Claro que existe uma fronteira tênue nos problemas, porque nem tudo segue essas leis determinísticas, né? Que a gente usa exatamente nas equações diferenciais. Então, enfim, essa é a ideia global do problema. Acho que, como introdução, mostra bem essa relação que a gente tem com o olhar de cientista da astronomia, mas agora focado num problema moderno, num problema atual, né, e com desdobramentos para o público, né? Tem gestores que estão perguntando para a gente, por exemplo, quando será o pico de uma determinada região nas infecções, né? E, por exemplo, para responder também se, para quantificar, por exemplo, como está hoje a restrição social no Brasil. Está dando resultado, não está ainda? Como é que está isso aí? Então, é preciso olhar para as observações, que são os casos de infectados e de mortos, simular o que seria se não tivesse a restrição. Então, é um pouco essa a história do que a gente tem feito nos últimos dias, quase que exclusivamente nessa quarentena que a gente está passando. E essa modelagem já começou a dar alguns bons resultados aí, né? Se vocês quiserem. Exatamente. Uma coisa interessante, né, que exatamente eu mostrei eu guardei aqui para mostrar para vocês, é uma forma até simples de mostrar essas coisas. Vocês estão vendo aí a minha tela já? Eu estou vendo. Pronto, eu compartilhei aqui a minha tela. Então, isso aqui, por exemplo, uma pequena amostra, né, dessa forma de atuar. Nós temos aqui duas distribuições, né, que está em mortes por dia, não é, em função do tempo, né? Nós temos aqui o tempo caminhando enquanto os números vão chegando. Então, isso aqui é para a Itália. Então, quando a gente fala, por exemplo, o Brasil hoje, né, ele está por aqui, que é mais ou menos como a Itália estava lá pelo dia 20 de março, por aí, né, 23, na verdade, 18, 19 de março, a gente estava por aqui, de repente, a Itália chega hoje nesse ponto, né? Então, nesse momento aqui, né, não sabia exatamente qual dos dois cenários ia ocorrer, mas sabia-se que se a gente não tivesse
obviamente, algumas ações, né? O pior cenário seria o previsto pelo modelo. Claro que se as coisas acalmassem, a Itália teria um número de mortes crescentes por dia, mas acompanharia o que seria o cenário mais otimista, né? E o que a gente viu, isso aqui é exatamente o dia, o dia crítico aqui foi dia 23, né? Cada pontinho aqui significa a medida de um dia, né? Então, rapidamente, nós temos 10 dias, 20 dias entre uma sequência dessa. Então, por aqui, por exemplo, a Itália deixou o cenário otimista e partiu para esse cenário pessimista. Claro que antes de ver esses pontos aqui, a gente não tinha como prever qual seria exatamente o futuro disso, dos dados na Itália, né? A gente já tinha visto aqui para a China, de certa forma, a gente usou esses modelos na China para, na verdade, entender e validar o que a gente tinha em mãos. O lockdown na Itália começou praticamente nessa data aqui, né? Isso aqui é em torno do dia em março, mais ou menos, lá pelo dia 15, 13, e aqui nós temos 14 dias após o lockdown e os números crescendo, né? Teve essa queda, mas em seguida outro aumento, né? E exatamente esse aqui é o ponto de hoje, na verdade de ontem, dia 29, isso aqui é 28 e 27, nós temos aqui a previsão, baseado nos primeiros pontos aqui, de qual seria o pior cenário possível, mas obviamente sempre a gente pode piorar um cenário, né? Esse aqui seria um cenário condizente com os números do início da série, e nós vimos que exatamente nesse ponto os dados começaram a mostrar uma queda. Então, é muito importante você ter esse modelo, porque você consegue saber exatamente, a partir das restrições, qual é o efeito nas populações dos doentes, né, dos infectados, dos possíveis mortos, enfim. Então, essa foi a nossa, digamos, contribuição já nesse momento, né, e agora nós temos uma ideia, obviamente, do que vai nos esperar com relação ao Brasil. Então, é essa a nossa... Uma pergunta aqui. Pois não. Em relação à Itália, já dá para afirmar que chegamos no pico lá ou ainda é cedo para falar isso? Então, não, exatamente. O que nós temos aqui no caso do Brasil, veja, é essa série de pequenos números, porque nós temos um histórico diferente, né? Um histórico diferente de como a epidemia ela teve a sua dinâmica no Brasil. Cada país segue a sua dinâmica, né? E no caso do Brasil, né, nós temos ainda uma estatística de poucos números, na verdade, de pequeno sample, né? Então, nós temos aqui uma variação em cima dessa curva aqui, que é basicamente exponencial, todo mundo entende isso hoje, e nós estamos passando exatamente hoje, eu digo hoje, dia 30, na divisão entre um cenário otimista e um cenário pessimista. Se nós tivéssemos feito, há 15 dias atrás, uma restrição severa e milhares de testes no Brasil para isolar os nós de contaminação, possivelmente nós teríamos uma curva aqui diferenciada dessa subida, ou seja, é o que chamam hoje nas mídias aí de flatten the curve, né, que é o achatamento dessa curva, né, e ela seguiria aqui até baixar, né? Ou seja, nós vamos exatamente ver nos próximos dias que cenário o Brasil vai ter como seu histórico epidêmico, né? É preciso falar que no caso dessas nossas curvas aqui, nós estamos usando o número de mortes. Por quê? Simplesmente porque o número de mortes ele é menos sensível aos problemas observacionais. Um deles, por exemplo, é o que a gente chama de bias em astronomia, né? O viés observacional. E o número de testes não existindo, você simplesmente não tem como prever se as coisas que estão saindo do modelo são boas ou não, né? Quer dizer, então você tem aí uma imprecisão muito grande no número de infectados. Então, por exemplo, quando as pessoas estavam no início, né, isso lá pelo dia 10 de março, né, eu vi numa emissora aí, um grupo dar uma entrevista no programa
dominical aí famoso, e o pessoal fez uma previsão que no primeiro mês, em São Paulo, teria aproximadamente 1.500 infectados. Né? Para você ter uma ideia, 1.500 em São Paulo, com os dados reais, Cristóvão, apareceu somente nos primeiros 10 dias. Entende? Então, assim, simplesmente por quê? Bom, porque a realidade física do modelo aplicado que tem na literatura não funciona para as populações específicas. Por exemplo, o Brasil é uma população específica, com sua dinâmica, com toda a sua carga cultural, né, geográfica. Então, rapidamente a gente viu que precisava ter muito cuidado com essas previsões e precisava usar os modelos, quer dizer, os bons dados com o melhor modelo possível. E no caso da escolha de utilizar o número de mortes, a gente pode, a partir do número de mortes, prever quantas pessoas estavam infectadas. Por exemplo, para o estado do Rio Grande do Norte, devido, obviamente, ao FRN, a gente fez uma previsão de quanto seria a primeira morte, infelizmente, né? Porque a gente passava ali com as flutuações e sabia que, pela dinâmica, iria acontecer a primeira morte. Por quê? Porque já tínhamos consciência de quando se fazia teste numa pequena população que dava 10 infectados, você poderia multiplicar aquele número por 10 ou por 20 para ter o número real de infectados. E com essa proporção a gente consegue prever um pouco quando é que vai ser a primeira morte. E, de fato, infelizmente, aconteceu dentro do que a gente previu. E enquanto em alguns centros se fala, por exemplo, de 30, de 50 infectados, o número é assustador, é 50 mil, entende? Então, essa disparidade entre o número de infectados e os números oficiais é muito grande, porque no Brasil, particularmente, os testes são raros, são poucos e raros. Então, você não consegue ter realmente uma ideia muito, digamos, segura, né? Muito precisa, na verdade. O problema é de precisão observacional do número de infectados. Então, um pouco, essa é uma parte importante do estudo, quer dizer, essa previsão de como está o cenário. A segunda parte